Eu estava vendo alguns artigos na internet e um chamou minha atenção, que esse mês, todo lugar que você entra, né, todo site que você entra tem um arco-íris, esse mês de junho. E em um artigo tinha lá, num jornal na internet, na imprensa, dizendo que pastores norte-americanos estavam reivindicando a devolução do arco-íris, do símbolo do arco-íris, porque não pertenceria às comunidades LGBT, mas sim pertenceria aos cristãos. Então, que eles deveriam devolver, não sei como é que vai fazer para devolver, né? Mas ambos estão errados. Ambos estão errados. O arco-íris e a sua simbologia não pertence a ser humano nenhum e nem a nenhum movimento também. O arco-íris está muito claro aqui, no capítulo 9 de Gênesis, no versículo 13, o Senhor fala assim: o meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O meu arco. Esse arco é de Deus. Ele não pertence a ninguém. Quem quiser se apropriar disso é um roubo. Pode ser acusado de roubo, de apropriação indevida de uma marca. Essa marca pertence a Deus. Essa marca é registrada por Deus no céu. Copyrights divinos. Né? Então, ele continua falando da aliança dele, ele chama de arco, de meu arco, essa aliança, né? É o sinal da aliança. Eu estava pensando, por que existiu esse arco-íris? Por que existe o arco-íris? Qual foi a origem do arco-íris? Bom, a gente sempre pensa que foi, claro, a aliança que Deus fez com os homens de não destruir mais a terra, com um dilúvio. Com o dilúvio, deixou muito claro isso. Ele vai destruir ainda, mas não com dilúvio. E a história começa antes do dilúvio. A pergunta que tem que ser feita é: por que Deus destruiu a terra com um dilúvio para depois colocar um arco nas nuvens, o seu arco nas nuvens? Por quê? Porque a terra estava tão cheia de iniquidade que Deus não suportava mais tanta iniquidade na terra. Isso está no capítulo anterior, no capítulo 6 de Gênesis, né, quando ele anuncia, no versículo 3, então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne, porém os seus dias serão 120 anos, que era o prazo que ele ia dar para a humanidade se arrepender, uma, por causa da iniquidade avassaladora que havia, outra, porque anjos tinham deixado a sua habitação original, ou seja, a sua forma original, o seu corpo angelical, para se transformarem em corpos humanos e tomarem para si mulheres, como é explicado lá no capítulo 6 de Gênesis. E esses anjos estão presos até hoje, estão em cadeias até hoje. Essa é uma segunda queda de anjos registrada na Bíblia. Nós temos a queda de Satanás e os anjos que o acompanharam, e depois temos essa segunda queda desses anjos. Os primeiros anjos que caíram com Satanás estão soltos, mas esses não, esses estão presos. Isso é explicado lá no final do Antigo Testamento, na carta de Judas, eu creio que é, e de Pedro também. Mas ele viu aqui, no versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe o seu coração e disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. É interessante aqui que ele repete, basicamente, os mesmos objetos de idolatria que ele vai repetir lá em Romanos capítulo 1, que aqui ele fala: destruirei o homem, o animal, o réptil, a ave do céu. E lá se você vai em Romanos capítulo 1, você descobre que o que aconteceu lá, Paulo está denunciando a idolatria dos seres humanos, em especial aqui, particularmente aqui os gentios. Ele fala que
no capítulo 1 de Romanos, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Isso aqui, e aí ele vem descrevendo uma prática também, que era essa prática que abominava, Deus chama de abominável, né, no Antigo Testamento, que Deus abomina, que é, por isso também Deus os entregou, ou seja, os largou, as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso ou pervertido, seria uma outra tradução aqui, para fazerem coisas que não convêm. Então, voltando lá em Gênesis, quando nós lemos isso, nós então entendemos que a terra estava de tal maneira cheia de pecado e de iniquidade, de maldade, que Deus precisava destruir todos os seres humanos e todos os animais. Claro que aqui não inclui os peixes, porque os peixes ficaram na água nadando. Mas a idolatria que nós vemos lá em Romanos também não inclui os peixes. Não inclui os peixes. O homem, achando-se mais sábio do que Deus, ele começou a adorar animais. Dos mais baixos, dos mais perto do chão, os répteis, até os mais elevados, as aves, até chegar na adoração do próprio homem. Isso chama-se humanismo, colocando o homem como coroa da sua adoração, deixando Deus de lado, substituindo Deus pelo ser humano. Então, aqui, isso foi a origem do arco-íris. Qual foi a origem do arco-íris? A terra repleta de maldade, de iniquidade, de pecado, de pessoas que se desviavam completamente da ordem dada por Deus lá no Jardim do Éden, desde o começo, todas as ordens dadas por Deus, e fazendo do jeito que bem entendessem. Deus não suporta isso. Ele não suporta. Então, quando você vê um símbolo de arco-íris por aí, não pense numa chuva, se bem que ele é o sinal de que Deus não destruiria mais a terra com água. Mas pense no que deu a origem a isso. Foi pecado, foi iniquidade, foi a rebeldia contra Deus. E quando nós pensamos na maneira que Deus irá destruir a terra da próxima vez, porque ele vai destruir a terra da próxima vez, ele realmente não fará isso com um dilúvio de água. Vai ser algo muito pior. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo... Deixa eu achar aqui. Ou seria 2 Pedro? Eu nunca lembro. 2 Pedro. 2 Pedro, ele fala assim no capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências. Deus, aos olhos de Deus, é um escárnio quando os seres humanos pegam algo que foi originado num juízo que Deus trouxe sobre a terra por causa do pecado e transformam isso num símbolo de um desses pecados pelos quais Deus destruiu a terra. Porque a Bíblia deixa muito clara, né, que por que ele destruiu muitos pecados. E depois, ao longo de toda a palavra de Deus, e chegando no Novo Testamento, em Romanos, ele fala muito bem disso. A idolatria que estava embutida ali, e por causa da idolatria, Deus os lançou a toda sorte de perversões.
ao modo deles alterarem a natureza que Deus havia criado, que era de um homem e uma mulher, da união de um homem com uma mulher, porque isso é uma figura do casamento de Cristo com a sua igreja. Se você destrói a origem do plano de Deus lá atrás, você compromete tudo que vem depois disso, inclusive essa simbologia maravilhosa, que é um homem perfeito, Cristo, vindo salvar a sua noiva e depois se unindo nas bodas celestiais a essa noiva, a igreja. Um noivo e uma noiva, como Deus tinha determinado lá no Éden. Agora, quando alguém deturpa lá no Éden a questão toda, a origem desse simbolismo todo, ele destrói a finalidade do símbolo. Percebe? Isso é iniquidade mais pura, mais odiável aos olhos de Deus. Porque você desequilibra tudo aquilo que Deus fez. Você pega daí uma coisa que Deus deu como uma promessa de não destruir mais a terra com água, porque ele tinha destruído a terra com água por causa da perversão dos homens, e você transforma a perversão num símbolo de orgulho. Dá para imaginar uma mente tão insana, tão irresponsável, achando que não vai ter o retorno disso aí? Não vai ter a retranca desse tiro que estão dando na palavra de Deus? Desse tiro que estão dando na santidade de Deus e nas ordens que Deus estabeleceu para esta terra? Vai ter a retranca. E a retranca será essa aqui, dos escarnecedores, que fala em 2 Pedro 3,3, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, que escarnecerão de Deus. Escarnecerão das coisas que Deus ordenou. Andando segundo as suas próprias concupiscências. O que são concupiscências? São desejos ardentes da carne, da mente, dos sentidos. Eles andam segundo os seus próprios desejos carnais, seus próprios desejos dos sentidos. E quando você anda segundo os seus desejos, você não é mais que um animal. Você não é diferente do animal. Essa semana alguém me escreveu e falou assim, Mário, você falou um monte de coisa lá numa coisa que eu escrevi sobre isso, né? Eu falei, mas por acaso os animais não transam, os animais não têm? Eu respondi, se fazem, não é questão minha, eu não sou animal. Eles não são um modelo para mim. O modelo para mim é a palavra de Deus, o que Deus ordenou. Não os animais. Eu vou imitar animal agora? Eu vou começar a relinchar, galopar, latir, miar. Então, se é isso que a gente precisa fazer, imitar os animais, então aí está solto tudo, né? Aí, então, segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque quando ele virá para julgar o ser humano. As pessoas pensam que vão passar batido. Não vão passar batido. Ele virá julgar. Porque desde que os pais dormiram, os patriarcas faleceram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, olha em volta, você acha que vai mudar tudo? Não vai. Não mudou nada com uma pandemia, né? Não aconteceu nada. Ninguém percebeu nada. Todo mundo continuou a vida do mesmo jeito, né? Se um bichinho desse tamanho, microscópico, consegue colocar o mundo de joelhos, o que dirá do Deus Criador? O que nós temos hoje é uma crise de temor em Deus. As pessoas não temem a Deus. As pessoas não têm o respeito mais que é devido ao Criador. Não estou falando aqui de religião A, religião B. Não temem, não tem temor de Deus. Isso, lá em Romanos 3, fala, né? Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. A uma se fizeram inúteis. Não temem, não tem temor de Deus. E esse é o estado do ser humano hoje, que faz essas coisas. Ele acha que ele está no controle. Não está no controle, filho. Você não está no controle. O senhor faz assim, você já era. O coração para, já era. Não tem essa de um homem ser dono do seu destino. E Deus vai julgar o ser humano. Ele fala aqui, no versículo 5, 2 Pedro 3,5, eles voluntariamente, ou seja, de vontade própria, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste.
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, a mesma palavra que avisou lá atrás, eu trarei um dilúvio sobre toda a terra. Vai morrer todo mundo, vai morrer todos os animais. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que existem hoje, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, o dilúvio agora é de fogo. O dilúvio que dirá é de fogo. Ô, Mário, vira essa boca para lá. Eu entrei aqui no canal para escutar coisas boas, coisas agradáveis. Os israelitas de antigamente também pediam que os profetas só falassem mentiras para eles. Profetiza-nos mentiras, eles falavam. Nós não queremos a verdade. Fala coisas agradáveis para nós. Não fala coisa assim. Ai, que coisa ruim esse daí, né? É a verdade. A verdade dói. A verdade dói, como um diagnóstico qualquer de uma doença ruim. Você entra no médico, o médico fala assim, você tem 3 dias de vida. Que legal, seu doutor. Não, você vai sentir, uau! Que isso, doutor? Então ele continua aqui no versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você viu a Mona Lisa em fotografia? Ela vai queimar. Você viu a Torre Eiffel? Vai queimar. Você viu a Torre de Pisa? Você viu Nova York? Vai queimar. Tudo. Você viu aquela roupa linda que você viu na vitrine da loja? Vai queimar. Tudo vai ser destruído com fogo. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando. É a palavra de Deus que está falando, é o Senhor que está falando isso. O Espírito Santo falando através do profeta aqui, no caso Pedro, né, que era o apóstolo e profeta também. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Quando eu falo tudo isso, é claro que você já entendeu que, dentre todos esses pecados, essas malignidades, essas distorções que os homens trouxeram, estão aquelas também relacionadas ao arco-íris moderno, né? Da logomarca que os homens se apoderaram de Deus e serão mais culpados ainda por isso, né? Ainda mais culpados. Você sabe que eu estou falando de relações ilícitas, que Deus chama de relações ilícitas, porque as únicas relações que Deus aprovou são aquelas entre marido e mulher. Então, uma relação sexual fora do casamento já é um pecado de fornicação. A Bíblia deixa isso muito claro. Agora, um pecado de fornicação entre duas pessoas do mesmo sexo é um pecado de fornicação, mais uma aberração contra a ordem que Deus instituiu. Porque se ele fez homem e mulher, é para que eles procriassem e tivessem filhos e enchessem a terra, como ele repete várias vezes aqui em Gênesis, para encher a terra. O que você não consegue fazer com 2 homens ou 2 mulheres. Você consegue satisfazer as concupiscências carnais deles, os desejos sensuais, mas não consegue cumprir a vontade de Deus. Ah, mas se adotar uma criança... Cara, o que é isso? Você não entendeu ainda? Eu estou falando aqui de união de 2 pessoas de sexos diferentes para criar um novo ser. Você não consegue fazer isso com mágica. Você precisa do masculino e do feminino, do macho e da fêmea, para fazer isso. Né? É a coisa mais básica que a gente aprende até
Até quem criou galinha, quem criou cabra em fazenda, quem já viu boi subindo em cima da vaca, qualquer pessoa sabe disso. Agora, quando alguns alegam que esse não é pecado mais, isso aí caducou, não é? Não, não tem isso. Lembre-se mais uma vez: um dia Deus destruiu o mundo com água por causa da iniquidade dos seres humanos, e entre essas iniquidades estava incluído também essa abominação, que Deus chama de abominação, que eram as relações sexuais ilícitas, primeiro entre anjos e mulheres, depois entre seres humanos do mesmo sexo. E ele vai, ao longo da Bíblia, descrever essas abominações. Mas ele deu como é que chama? Um spoiler? Não, é um spoiler, não, um trailer do que vai acontecer nesse mundo e por que vai acontecer. Ele já deu o trailer. Você nunca assistiu o trailer? Então aqui vai o spoiler. O spoiler é o estragar, estragar a surpresa, né, do filme. Se você abrir lá em... podemos abrir em Gênesis capítulo, agora preciso lembrar, o capítulo é o 19. Gênesis capítulo 19. Qual é a história aqui? O Senhor e 2 anjos vão visitar Abraão e são convidados, Abrão ainda, Deus não tinha mudado o nome dele, são convidados para um almoço debaixo de uma árvore, e então os 4 comem ali debaixo de uma árvore. Abrão manda preparar um guisado lá, um cordeiro, um boi, um bezerro, não lembro bem, mas é nos capítulos anteriores. Depois, se você tiver curiosidade, volta desde o capítulo 16 de Gênesis em diante e você vai pegar a história toda. Mas aí, Abraão tinha um sobrinho chamado Ló. E quando Abraão e Ló estavam com muitos rebanhos, Abraão falou, não dá mais para a gente ficar muito rebanho, pouca terra para os dois, vamos nos separar. Aí Ló pegou e escolheu uma terra. Ele foi caminhando com seus rebanhos e viu, quando na hora de escolher, ele viu que as planícies que levavam até Sodoma eram muito verdejantes. Então ele foi caminhando com seus rebanhos até Sodoma. E ele chegou em Sodoma, ele estabeleceu residência em Sodoma. E não só estabeleceu residência em Sodoma, como ele também quis ocupar um lugar na porta de Sodoma, porque naquele tempo, ocupar um lugar na porta era ser juiz, porque era na porta da cidade que as pessoas traziam as suas demandas perante os juízes e eles julgavam ali. Era o STF de Sodoma, ficava na porta de Sodoma, como em todas as cidades de antigamente. Era na porta que aconteciam os grandes julgamentos ali. E aí quando nós vemos aqui em Gênesis capítulo 19, é justamente lá que os anjos vão encontrá-lo. Vieram os 2 anjos, no versículo 1, a Sodoma, à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-os em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis o vosso caminho. Ou seja, não fica aqui não, cara. Continue viagem. E eles disseram, não, antes passaremos na rua passaremos a noite. O que acontece depois disso? Você pode até ler no capítulo 19, a continuação disso, porque Deus fala, num outro, eu não lembro exatamente qual é o versículo, que os homens de Sodoma eram extremamente maus. E naquela noite, Ló não deixa eles dormirem na rua, e os traz para dentro de casa, e no versículo 4 diz assim, antes que se deitassem, chegaram à casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os homens que te vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Você acha que esse conheçamos é porque eles queriam cumprimentar, falar assim, oh, muito prazer, hein? Vocês são os anjos que vieram aí, que legal, sejam bem-vindos à nossa cidade, né? Iam dar a mão assim, ou dar o cotovelo, né? Se tivesse acontecendo alguma pandemia lá. Não. Quando você lê a Bíblia, você aprende a linguagem bíblica.
Então você vai ver em muitos lugares, então fulano conheceu a sua mulher e ela teve um filho e papapi, papapá. Conhecer é ter relações sexuais. Então aqueles homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os homens que Ló estava hospedando, que deviam ser belíssimos, porque eram anjos em um corpo humano, em forma humana. Claro que não eram coisas, não eram feios, não estavam deteriorados, né? Eram homens lindos. Traze-os fora a nós para que os conheçamos. Então saiu Ló ali, eles à porta, fechou a porta atrás de si e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas têm, olha o ponto que chega Ló. Ele quer entregar duas filhas, tenho, que ainda não conheceram homens. As duas filhas virgens dele, que deviam ser adolescentes, fora vou lastrarei e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Um pai entregando as filhas para serem estupradas pelos homens da cidade. Veja o que é isso. A que ponto Ló estava disposto a chegar, porque um dia ele escolheu ir morar numa cidade que era horrível aos olhos de Deus. E querer ser juiz nessa cidade ainda. Fora vos lastrarei e farei delas como bom for os vossos olhos, no versículo 8, somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Olha lá, a porta da cidade é. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, que são os anjos, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, fecharam a porta e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram de achar a porta. O fim da história é que Ló sai, então, com as filhas, a esposa acaba virando uma estátua de sal no caminho, porque olhou para trás com saudades de Sodoma, o coração dela estava em Sodoma, então. Mas um detalhe aqui interessante. Antes do Senhor deixar cair uma chuva de fogo sobre a cidade, que é o que vai acontecer, se continuar lendo, você vai encontrar isso na história, vocês sabem, né? Sobre Sodoma e sobre Gomorra, as duas estavam envolvidas com o mesmo pecado, eram cidades já identificadas, só não punham bandeira de arco-íris na porta, mas o resto elas faziam. Mas veja que antes de acontecer isso, os anjos feriram de cegueira aqueles homens. E é nessa condição de cegueira que muitos estão hoje, tendo orgulho daquilo que Deus abomina. É uma cegueira. Você não está enxergando. Então, quando Deus lança fogo sobre Sodoma, aquilo era um preâmbulo do que virá sobre esse mundo, porque ele não iria lançar um dilúvio sobre Sodoma, mas ele lançou uma amostra do que esse mundo espera para que Deus purifique, tire os pecados da terra, julgue os homens. Não estou falando aqui de salvação, não estou falando da obra redentora de Cristo, né? Da obra expiatória de Cristo na cruz. Estou falando de juízo de Deus. De juízo de Deus. E quando alguém alega que, mas isso era lá antigamente, que Deus não gostava dessas coisas, tal. Não é antigamente, eu li para vocês Romanos 1, leia depois com calma Romanos 1 e veja se aquilo era antigamente. Não era antigamente. E mesmo o Senhor Jesus, referindo-se a Moisés que escreveu o Gênesis, ele diz para as pessoas hoje, ele disse para os fariseus, se vós não credes em Moisés, como crereis nas minhas palavras? Então, continua valendo tudo que Deus falou para Moisés, e Moisés escreveu, tudo que foi revelado a ele. Mas quando você vai na Bíblia, você encontra, em diversas passagens, essa abominação que os homens hoje consideram objeto de orgulho. De orgulho. Ele fala assim, lá em, por exemplo, em 1 Reis 14, e havia sodomitas na terra. Eu estou lendo aqui de uma versão inglesa, do John Nelson Darby, e estou fazendo uma tradução literal.
Eles praticavam de acordo com todas as abominações das nações que Jeová havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Você encontra isso em 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. Outra passagem, em 1 Reis 15, e ele expulsou os sodomitas da terra e removeu todos os ídolos que o seu pai havia feito, também em 1 Reis, capítulo 15, versículo 12. 1 Reis 22, 46. E o restante dos sodomitas, que tinham sido deixados naqueles dias, nos dias de seu pai Asa, ele expulsou da terra. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 7. E ele destruiu as casas dos sodomitas, que estavam na casa de Jeová. Na realidade, o que ele está falando aqui, porque o templo era um lugar muito grande, tinha o edifício principal e tinha muitas câmaras em volta toda, tinha um muro em volta, muitas câmaras e tal, e muitas dessas câmaras viraram casas de sodomitas. Sodomitas, você sabe o significado, aqueles de Sodoma que queriam pegar os anjos, né? Ele destruiu as casas dos sodomitas que estavam na casa de Jeová, onde as mulheres faziam tendas ou pequenas capelas para Asterate, que era uma deusa gentia. Então, ao longo de toda a Bíblia, você vai encontrar que é, sim, um pecado abominável ao Senhor. Tanto é que os reis fiéis a Deus expulsaram da terra os sodomitas. Então, alguém que se sente ofendido com tudo isso, pensa o seguinte: você vai se encontrar com o Senhor a qualquer momento. Nós não sabemos quando. Pode ser por uma parada cardíaca, pode ser como vítima de Covid, pode ser como pela velhice, pela idade, pode ser de qualquer maneira, mas vai se encontrar com o Senhor. E como você vai se justificar diante do Senhor? Mas você está achando que é melhor que eu para isso? Não. De jeito nenhum. Uma coisa que uma pessoa, um cristão entende, a primeira coisa que ele entende é que ele é tão mau, tão perverso quanto qualquer um, que ele tem os mesmos desejos, tem os mesmos sentimentos, as mesmas concupiscências de qualquer pecador, porque todos nós nascemos pecadores. Quando eu ouvi um caso de um Eichmann, Adolf Eichmann, acho que era o nome dele era Adolf Eichmann, se não me engano. Ele foi um dos que comandaram o nazismo na Segunda Guerra Mundial e um dos mais terríveis matadores de judeus na Alemanha e na Polônia, onde havia os campos de concentração e tudo mais. Esse Eichmann ficou fugido por muitos anos depois da Segunda Guerra. Os maiores foram executados, né, depois do Tribunal de Nuremberg, mas esse Eichmann conseguiu escapar para a Argentina, que dava proteção a nazistas. Muitos nazistas foram para a Argentina. Muitos nazistas foram para a Argentina. Tinha colônias lá de nazistas na Argentina. Você estuda a história, você vai descobrir. Em 61 ou 62, agentes judeus, tem até filme, procura filme sobre isso, que tem filme, conseguiram ir lá e conseguiram caçá-lo, prendê-lo, embarcá-lo num avião, como se ele estivesse bêbado, né? Ele estava sedado, mas botaram uma roupa de comissário de bordo, né? Aí um avião da companhia aérea israelense desceu lá e entraram com ele arrastando as pernas. Ele bebeu muito ontem à noite e tal, tá bêbado e tal. Conseguiram botar dentro do avião e fugir da Argentina para Israel com esse Eichmann. E aí ele foi julgado. E no dia em que ele foi julgado, chamaram vários judeus que tinham sido torturados por ele, ou tinham perdido famílias inteiras lançadas nas câmaras de gás por ordem dele. E um desses judeus, eu não me lembro o nome dele agora, quando ele entrou no tribunal, e estava lá sentado no lugar do réu, esse Eichmann. Ele entrou, ele olhou para aquele Eichmann, ele começou a chorar e caiu prostrado no chão, tremendo todo, precisaram ir lá ajudá-lo. Aí depois que passou toda aquela coisa, alguém foi conversar com ele, entrevistá-lo, né? Não sei se um repórter, falou: o que aconteceu? Você ficou com medo dele? O que você lembrou das coisas? Ele falou: não. O que aconteceu foi que quando eu vi aquele homem ali, que eu percebi que ele não era um Deus.
Ele não era aquele monstro terrível que eu conhecia nos campos de concentração. Ele não era poderoso, ele não era um gigante. Ele era um homem igual a mim. Então, quando eu percebi isso, eu percebi que eu também podia ter feito todas as coisas que ele fez, que eu sou capaz de fazer todo o mal que ele fez. Por isso que eu desmaiei, eu me prostrei, eu chorei, porque eu vi como eu sou mal. Como eu tenho todos os elementos, eu tenho toda a energia para fazer toda aquela malignidade. Então, o primeiro passo para uma pessoa se converter a Cristo não é achar que ele é dono do símbolo do arco-íris, ou que ele é melhor do que qualquer pessoa, do que qualquer homossexual, ou qualquer coisa assim. Não! É preciso entender que somos todos pecadores feitos da mesma massa putrefata que foi estragada pelo pecado. E só assim você consegue entender que precisa da graça de Deus para ser salvo. E por isso é que veio o Salvador ao mundo, veio o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz para levar os nossos pecados, para carregar sobre si o juízo de Deus contra o pecado. Então, se vai haver um juízo de fogo, vai haver um dilúvio de fogo sobre este mundo, 2000 anos atrás, desceu um fogo terrível sobre o Filho de Deus, o único sem pecado, o único que podia ser sacrificado naquele holocausto ali, que foi a cruz. A cruz foi um holocausto, como eram os holocaustos do Antigo Testamento, onde se sacrificavam animais e queimavam no altar aqueles animais, como um holocausto que tipificava o holocausto que seria feito na cruz do Calvário. Então, se você, independente do seu modo de vida, independente de que cor do arco-íris você é, porque me parece que, inclusive, a cada ano eles acrescentam uma cor para um novo tipo de promiscuidade aos olhos de Deus, né? Independente de qual seja a sua cor que eu digo do arco-íris, né? Existe graça para você, como existiu para mim um dia, como existiu para esses irmãos que estão aqui falando também. Ninguém está julgando você. Ninguém está se julgando melhor que você. Não. Pelo contrário, estamos todos na mesma droga de uma carne fedida, que é caída, arruinada pelo pecado, necessitados de graça, necessitados de perdão pelos nossos pecados. Porque só assim existe acesso à misericórdia de Deus, ao perdão de Deus. E não rejeite mais, então. É triste pensar que você está rejeitando esse perdão, sendo que existe um juízo aí, uma espada sobre a sua cabeça, que pode irromper a qualquer momento. Ainda estamos no tempo da graça. Ninguém quer falar que você é um pior, você é ruim por causa disso, aquilo. Somos todos farinha do mesmo saco. Mas existe a salvação, existe o perdão dos nossos pecados, graças a Cristo, que na cruz sofreu por nós. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Creia em Jesus agora mesmo como seu Salvador e seu Senhor. E receba de graça essa salvação. Até aqui.